essa maré de comunistas, fazendo esse adendo, ela vem muito mais vou dizer, da narrativa da esquerda perante o próprio Bolsonaro, que foi um governo mais de direita, mais ou menos próximo do que a Dilma representou para o país, né? E aí que eu queria linkar com um questionamento que eu queria te fazer, Arthur. No período da Dilma, a Dilma criou vários liberais, né? O próprio MBL surgiu no período da Dilma. Como é que tu ingressou no movimento? Qual foi tua ideia inicial, assim, de participação? E hoje em dia, qual o teu papel perante a coordenação e o trabalho de militância que eu sei que tu já faz há bastante tempo? Excelente pergunta. Essa pergunta é interessante porque eu fui contra a maré, né? Eu entrei no MBL na época do Derrete MBL. Assim, foi aquele momento que eu mais me interessei pelo movimento, pela sua coerência. O que mais me chamou a atenção foi a coerência. Eu acompanhei, né, assim, o primeiro ato que eu fui político, ainda na faculdade, foi contra a PEC 37. Não sei se vocês vão se recordar disso, mas do Ministério Público. Exatamente, em 2013, a Dilma e o PT estavam incomodados com as prerrogativas investigativas do Ministério Público, porque isso estava chegando ali na liderança do partido deles, e eles queriam que isso ficasse apenas na alçada da Polícia Federal, que eles conseguiriam controlar, trocar ali o chefe e tal, da PGR, enfim, eles conseguiriam manobrar. Mas o Ministério Público, por ter uma autonomia, por ter uma independência, inclusive constitucional, eles não conseguem, assim, tirar, né, remover alguns promotores, alguns procuradores que estão ali na linha de frente, ali na capilaridade do órgão, né? Então, eles estavam buscando tirar essa prerrogativa deles, e eu fui na Paulista. Foi uma manifestação muito grande, foi assim, expressiva. Eu fiquei espantado, eu falei, nossa, meu, olha só quantas pessoas. E assim, era diferente das manifestações que a gente estava acostumado, porque antes a gente estava acostumado com manifestação, que era assim, pô, a gente ouvia na rádio, hoje tem manifestação, porque os caras estão querendo greve de não sei o quê, aumentar salário de não sei o quê. Era sempre uma meia dúzia ali, bem de esquerdista, sempre com a bandeira da CUT, sempre com aquela mesma, aquele mesmo símbolo, aquela mesma imagem simbólica, né, de esquerda, e pouco numerosa. Só que ali, naquele dia, eram as pessoas comuns indo às ruas, sabe, e se manifestando, e querendo que o Ministério Público investigasse e cumprisse seu papel institucional. Então foi bem interessante. Aí depois dali começou a jornada do MBL, eu fui acompanhando, não fiz parte, não... E só um detalhe, se não me engano, essa manifestação contra a PEC 37, acho que foi o próprio Renan que organizou. Ele conta uma história... Ele participou. Eu não tenho certeza, salvo o melhor juízo, eu acho que não foi ele que organizou, mas ele participou, ele foi nessa manifestação. Talvez ele tenha organizado uma caravana, né, para ir, endossar a manifestação, mas não creio que ele organizou a manifestação assim, de uma forma articular, exatamente. Tipo, eu comento porque, se não me engano, lá no livro do MBL, ele fala que no dia lá que tava tendo manifestação, tava só uma bagunça, ele foi lá, pegou o megafone e já começou, tipo, a dizer que cada um tinha que fazer. Então, eu acho que ele foi na manifestação e percebeu que não tinha essa liderança, e ali ele começou a ter aquele sabe, que aguçou a vontade dele de falar, pô, a gente precisa ter uma liderança para esse país, uma liderança para... Ele viu a oportunidade para representar as pessoas comuns que não aguentam mais o peso do Estado brasileiro, tanta corrupção, tanto imposto. Então, ali foi provavelmente que aguçou essa vontade dele, mas não, o MBL ainda não existiu nessa época, né? Ali depois o MBL foi surgindo e foi tomando corpo, e eu fui acompanhando, mas eu não comprei ainda desde o início o MBL no começo. Sabe por quê? Porque lembra que tinha muita fake news no MBL? E na época, de fato, isso é uma coisa que acontecia, só quem estava lá, né, só quem estava vivenciando aquele processo conseguia distinguir, mas o Renan conta bastante dessa divisão que tinha entre o grupo do MBL e o grupo dos olavistas, né? Na época não tinha Bolsonaro,
Era o grupo dos olavistas que queriam ditadura militar, que queriam golpe, que queriam intervenção militar, e eles que queriam o caminho institucional, o caminho do impeachment, o caminho da higienização das instituições, né, e não da ruptura das instituições. E só que ali eu comecei a ver, e tinha realmente pessoas pedindo intervenção militar nas manifestações e tal, então eu não sabia qual que era do MBL ainda. Eu sou formado em Direito, eu sou advogado. Eu sou do caminho institucional, eu acho que assim, o caminho institucional é primordial. O Estado Democrático de Direito é um dos maiores avanços da ciência jurídica de toda a história da humanidade. Isso, você não tem mais um monarca, você não tem mais um ditador, você não tem mais uma pessoa que fundamenta o Estado, mas sim uma lei que serve para todos e todos estão submetidos a ela. Então, para mim, isso é assim, inegociável, né? Então, eu não sabia qual que era do MBL. Quando que, assim, eu falei, cara, não, isso aqui é muito bom. O primeiro mandato do Kim Kataguiri. O primeiro mandato do Kim Kataguiri, em 2019, eu acompanhei, assim, eu via todos os vídeos. Eu tava ali, sabe, no YouTube, na época, quando eu chegava em casa, depois do trabalho, ia assistir algum vídeo, vi os vídeos do Kim, e como eu tinha feito direito, o Kim aborda muito as questões jurídicas, mas com uma linguagem simples e traduz conceitos complexos para a população. Eu falava, nossa, que genial, isso é muito bom. E aí veio a reforma da Previdência. Aí eu falei assim, não, deixa eu ver se eu pego ele no pulo ou se o que ele está falando realmente é coerente. Eu peguei e li a reforma da Previdência e eu ainda tinha um vínculo. Eu me formei em 2015, né? Mas eu ainda tinha um vínculo com muitos colegas da faculdade, a gente ainda tinha muitas discussões, tanto políticas como jurídicas, e eu fui levar muitas dessas discussões, depois de ler a PEC e ver, né, os posicionamentos, as teses, as defesas do Kim Kataguiri, eu fui levar assim, olha, de fato existem privilégios, de fato esse sistema ele não é sustentável. O que a gente precisa tirar os privilégios dessa elite que está recebendo a mais do que contribui, que não tem sentido. A gente precisa estender um pouco mais a idade, porque as pessoas estão vivendo mais, e ainda a gente tem que beneficiar um pouco o mais pobre, para que ele contribua menos do salário dele, que é descontado todos os meses, durante toda a vida do pobre. A pessoa que não tem uma renda mais, a pessoa que tem uma renda mais baixa, todos os meses ele tem que pagar para sustentar esse sistema. E é isso que a proposta do Kim defendia. E é essas defesas que ele fazia em plenário. E só que aí eu peguei muitas pessoas assim que, sabe aquela esquerda Tabata Amaral, que fala assim, não, a gente tem responsabilidade fiscal, mas veja bem, não pode, sabe, assim, tem até virar a página, porque não tem, né? Então, ali eu peguei muitos alunos, muitos amigos, né, assim, a gente vai julgando e conceituando, né? Poxa, ele é meio Amaral, esse cara aqui. Porque quando você coloca o argumento e a pessoa não consegue falar o argumento, aí vai naquela falácia do espantalho, vai criticar a pessoa do Kim. Ah, mas o Kim fez... Não, peraí. Eu tô falando da proposta. Vamos falar da proposta, vamos falar aqui do mérito. E a pessoa não consegue, você fala assim, então você só tem um sentimento de ódio contra o Kim. Como a mídia manipulou, influenciou de uma forma muito grotesco no passado, com aquela famosa, né? O MBL lotava com milhares e milhares de pessoas na rua pedindo impeachment, e a manchete era 1.000 pessoas vão na Paulista pedir intervenção militar. Então você não está percebendo, mas inconscientemente você está regurgitando exatamente isso que foi imposto para você à força pela mídia. Tem que refletir, você tem que parar, você tem que questionar. Tudo bem. Eu mesmo, às vezes, comprei essas teses porque eram canais grandes, né, lá no começo, eram canais grandes divulgando e teria credibilidade, né? Mas depois a realidade vem à tona e você fala, não é isso, pô. Olha só. E aí até hoje, né? Até hoje, a gente para a esquerda, nós somos os fascistas, e para a direita, nós somos o pessoal kids, os comunistas, os esquerdistas, enfim, né? A nossa vivência até hoje, né? Então, hoje já até acostumei, falei assim, é assim mesmo que funciona, mas aí quando tem a oportunidade de conversar e ter um debate um pouco mais aprofundado com alguém, eu gosto de abordar essas questões. Então, é ali em 2019 que eu realmente, o MBL me prendeu, né? Assim, me chamou muita atenção, e veio aquela onda de cancelamento, né? O The Red MBL, principalmente em 2020, porque em 2020 o MBL começou o ano
com 2 pés no peito em cima do Bolsonaro, porque veio a pandemia. Foi bem a época que eu entrei, Arthur. Eu lembro disso. Foi você também? Cara, eu já nessa fiz várias vezes uma pesquisa de campo, assim, né? Tipo, a gente faz. Eu já participei muito de muitos MBL Days, de muitos encontros de campanha, de muita organização política que a gente faz. Aí eu pergunto, pô, quando que você entrou? Muita gente que está ativa hoje em dia entrou de 2020 para cá. Isso é muito legal. Ainda tem uma considerável parte, vou falar uns 40, talvez até 50% de pessoas que são das antigas, né, 2014, 2015, e ainda eles se mantêm e conseguem se integrar, né, posso até falar do meu caso, da minha sogra, né, a Yasmin, que inclusive está no chat, não sei se ela ainda está aí, né, a minha sogra, ela entrou na MBL lá atrás, e hoje eu namoro a filha dela, Yasmin, né. E aí vocês conheceram no meio do MBL? Então, ela entrou, ela começou a participar do MBL, dos eventos do MBL com 14 anos. Eu fui conhecer ela bem depois, 5 anos depois. Mas ela começou desde cedo no MBL, por influência da mãe, né? E hoje a gente, trabalha junto, sabe? Eu e minha sogra. MBL não é só política, também tem um pouco de amor no meio. Tem vários casos, sabia? Tem vários casos desses, de casais que foram arranjados graças ao MBL. Isso é muito bom também. E atualmente... mas peraí, perdão que eu falei muito, só que eu não disse, né? Quando eu entrei, o que eu fiz, né? No começo de 2020, quando o Bolsonaro começou a fazer aquelas atrocidades com a pandemia, não segurava nenhum ministro da saúde por mais de 2, 3 meses, e ele veio com a cloroquina, contra a máscara, contra a vacina, a gente já sabe o que aconteceu. O MBL veio com 2 pés no peito, queremos o impeachment do Bolsonaro, e por um motivo muito claro, não só porque o que ele está fazendo é um crime, e o que ele está fazendo é desastroso, é assim, desumano, mas também porque se ele continuar desse jeito, fazendo essas coisas que não tem cabimento, o Lula vai voltar e vai ser presidente em 2022. A única pessoa que o Lula consegue ganhar no segundo turno em 2022 é o Bolsonaro. Se a gente consegue o impeachment dele, não vai ter Lula presidente. E todas as pesquisas demonstraram exatamente isso. E eu, na minha percepção pessoal, é exatamente isso. Se o Lula tivesse contra qualquer outro no segundo turno, ele não ia ganhar essas eleições. Só ganhou porque estava contra o Bolsonaro, que fez essa e perdeu principalmente por conta da pandemia. Vamos lembrar que ele perdeu até por uma margem baixa, né, porcentualmente de voto. Então eu falei, cara, finalmente tem um movimento político coerente nesse país que está se colocando numa posição para ser esmagado, cancelado, trucidado e atacado pelas 2 forças políticas mais poderosas desse país, que é o petismo e o bolsonarismo. E eles estão colocando a sua posição, tentando sofrer a sua posição, e ninguém sabia o que ia acontecer ali, né? Se as pessoas... No final a gente viu que a polarização realmente aconteceu, mas ainda assim 1/3 das pessoas não votou nem no Lula nem no Bolsonaro, né? Mas assim, eu achei muito corajoso, e ali eu falei assim, eu preciso entrar nesse grupo, porque esse grupo vai precisar, essa força política vai precisar de toda a ajuda possível para cumprir a sua missão. E aqui estou hoje. Se vocês quiserem perguntar mais sobre coisas que eu fiz no núcleo, enfim, fica com vocês. Mas já vou passar a bola que eu já tô falando muito. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.